Qual a dieta, a alimentação ideal para quem faz uso dessa medicação, o Ozempic? Fica comigo até o final que eu vou te revelar para quem como funciona e qual a melhor alimentação para quem faz o uso dessa medicação. Esse tema é muito polêmico, mas precisa ser falado. E eu não vou fugir desse assunto. Seria muito mais simples para mim, mas eu gosto mesmo de orientar e explicar todos os detalhes para que você não se engane, porque o que nos liberta é o conhecimento. Eu vou falar a realidade da alimentação para quem usa essa medicação moderna, que tem feito uma reviravolta aí no mercado. Fugir do tema é muito mais fácil, mas as pessoas que estão aqui comigo precisam ser bem orientadas, até mesmo para não ficar mal informadas. Então, vem comigo nesse tema, porque no final vai ter a parte prática, da dieta prática mesmo. Primeiro, eu quero explicar o que é Ozempic. O Ozempic é a semaglutida, a substância. Ela tem sido usada para o emagrecimento, mas pode sim causar alguns efeitos colaterais sérios. Por isso, ela precisa de prescrição e acompanhamento médico. Primeiro, é preciso dizer que não existe uma caneta mágica que conserta a sua vida. Não existe uma canetinha mágica que você vai na farmácia e compra que vai te deixar magra. A semaglutida, princípio ativo do Ozempic, é um remédio que veio ao mercado para tratar diabetes tipo 2 e tem sido usado para o diabetes e também para a obesidade como forma off-label, mas é reconhecido pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso desse medicamento também para a obesidade, além do diabetes tipo 2. Esse princípio ativo, a semaglutida, ela interfere com o diabetes tipo 2 e também com a obesidade, porque ela age diretamente em alguns hormônios. Nós sabemos que o emagrecimento só acontece com a ação hormonal. Por isso que, para algumas pessoas, ela tem sim indicação, e eu vou explicar como funciona. A semaglutida é uma medicação, então, para o diabetes tipo 2 e anti-obesidade. Não é um remédio para emagrecimento. Obesidade é diferente de sobrepeso. Obesidade é diferente de gordura localizada. E claro, que ela tem esse efeito, sim, para o diabetes tipo 2 e também anti-obesidade, porque ela age nos hormônios, cuidando da causa e não das consequências. Por isso, é fundamental que, ao saber que essa semaglutida existe e que ela tem ou não indicação para você, somente um médico endocrinologista pode prescrever a dose certa, a forma correta de uso, o tempo de uso, tanto para usar, tanto para retirar a medicação, para que você não tenha nenhum prejuízo. Quando eu falo de prejuízos, eu falo tanto de prejuízos para a sua saúde, quanto sobre voltar ao seu peso de origem ou até mesmo engordar muito mais, que é o efeito sanfona. Então, é muito importante, antes de procurar usar qualquer medicação, você buscar um profissional. Não escolha usar um remédio por um vídeo do YouTube. Não escolha usar um remédio por um conteúdo, até mesmo de um médico, pela internet. Isso é um absurdo. Você, a sua saúde, merece um cuidado médico individualizado. E o médico que pode ou não indicar o Ozempic, a semaglutida, é o médico endocrinologista. Hoje em dia, é muito fácil você saber se o médico tem essa especialidade ou se ele diz ser um especialista. Por quê? Porque o médico, para ser endocrinologista, com título pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele tem que ter, além do CRM, ele tem que ter o RQE, que é um registro da especialidade.
Então, para ter um título de endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologistas, são 10 anos de estudo. 6 de medicina, 2 de residência médica, 2 de residência em endocrinologia e ainda tem que passar nessa prova de título. Como você identifica isso? Você coloca o nome do médico na internet e você vai ver o CRM dele e o RQE, que é o registro da especialidade. Então, quando for escolher um profissional, hoje a gente não precisa escolher um profissional da minha cidade. Eu posso escolher um profissional a nível do Brasil, mas que eu sei que tem experiência e uma boa formação sólida, tá certo? Existem muitos bons profissionais que podem indicar ou contraindicar. Então, vamos voltar aqui ao tema. Para quem não é indicado o uso do Ozempic? Não é indicado para perda de peso pequena. Se você tem de 1 até 15 quilos para eliminar, eu não aconselho o uso de uma medicação para emagrecer. Eu considero uma perda de peso até 15 quilos um sobrepeso. Não é um caso sério. E muito menos para fins estéticos ou uma gordurinha localizada. Isso não tem nenhuma indicação de medicação. Você pode perturbar todo o seu metabolismo e até mesmo causar uma obesidade se você quiser usar um remédio sem indicação. E para quem é o indicado Ozempic? Ele é um tratamento de longo prazo para pessoas com obesidade, grau 1 até grau 3, associado à comorbidade. Pessoas que já estão com problemas de saúde devido à obesidade, que estão agravando seriamente e tem risco de vida. Ele pode sim ser um aliado ao tratamento de emagrecimento de pessoas, por exemplo, que escolheriam por uma cirurgia bariátrica, porque quando você escolhe por uma cirurgia bariátrica, é porque você já está com uma obesidade severa e tem comorbidades, doenças associadas. Então, como se fosse uma pessoa com indicação para bariátrica, essa pessoa pode conversar com o seu endocrinologista para entender a possibilidade dessa medicação para o auxílio no tratamento. Poderia ser uma tentativa de tratamento medicamentoso, mais nutricional, que evitaria, por exemplo, uma cirurgia. E aí sim, ela pode ser muito bem indicada. E se a pessoa também tiver ali 20, 30, 40 quilos para perder e estiver com muita dificuldade de fazer somente a alimentação. Então, ela pode buscar o médico para associar o uso da medicação. Toda e qualquer medicação deve ser usada sob orientação médica, mesmo que ela não precise de uma receita, porque os prejuízos para o seu organismo são muito grandes. Para que o paciente tenha certeza que está realizando o melhor tratamento, para que ele não tenha efeitos colaterais e para que você não tenha o prejuízo de engordar novamente tudo de novo. A automedicação e comprar remédios sem orientação médica é muito grave, porque você pode ocasionar problemas, por exemplo, no seu fígado, problemas no seu metabolismo, você pode ocasionar um efeito sanfona seríssimo, tá? É risco para a sua vida. E o pior é condenação de efeito sanfona e de obesidade. Porque você pode parar para pensar, muitas pessoas utilizam medicação sem nenhum critério, sem prescrição médica e sem acompanhamento nutricional, e elas estão sempre acreditando que é um remédio que vai salvar a vida delas. Essa medicação, ela é muito moderna, ela é eficiente, sim, mas ela tem que ser com prescrição médica para a pessoa que realmente precisa e tem que ser associada a um acompanhamento nutricional e a uma mudança de estilo de vida. Senão você vai jogar o seu dinheiro no lixo e condenar-se à obesidade. A medicação tem sim excelentes resultados associados ao acompanhamento nutricional, pois ela age ali nos hormônios de GLP-1 e glucagon, reduzindo a fome e ativando essa queima de gordura. Caso você opte com o seu endocrinologista em fazer uso dessa medicação, qual alimentação você deve usar? Então, nessa parte número 1 da aula, eu quis dar uma orientação para quem é indicado, para quem não é indicado, mas eu estou falando de algo superficial.
Em resumo, somente o médico pode avaliar o seu caso, porque ele vai ver os seus exames, ele vai ver suas condições, ele vai ver quais doses você precisa para começo, meio e fim do tratamento, para você não recuperar esse peso novamente. Combinado? Agora eu vou entrar na minha área. A minha área é: você foi ao seu endocrinologista, ele te indicou a medicação Ozempic, e agora, Nutri, qual a alimentação eu uso junto com o Ozempic, que tem vários efeitos colaterais? Eu vou te contar 5 segredos para a dieta mais eficiente para quem usa o Ozempic e que quer ter resultados definitivos e verdadeiros. Número 1, ter um nutricionista para chamar de seu. Busque alguém da sua confiança, mas que esteja bem atualizado. Porque se te prescrever um cardápio cheio de peito de peru, bolachinha de arroz, leite desnatado, se te orientarem comer de 3 em 3 horas, contar calorias, pode que é cilada. Com ou sem a medicação Ozempic, essas orientações estão completamente ultrapassadas quando nós temos o conhecimento dos hormônios que interagem com o emagrecimento. Número 2, os efeitos colaterais desta medicação, o Ozempic, são conhecidos. O enjoo, o empachamento e ficar sem apetite. São sintomas que podem começar lentos e podem evoluir muito rápido, depende da pessoa. E isso é muito sério, porque parar de comer vai te desnutrir, fazer com que você perca massa magra, e quando você para a medicação, vai inflar o seu corpo como um balão, você vai engordar muito rápido e o dobro. E o que fazer para evitar isso? Nós temos que entender os efeitos colaterais e ter uma alimentação pensada para já te ajudar a comer e não ter estes enjoos. Primeiro ponto que você deve incrementar é a ordem da alimentação. Quem está usando o Ozempic, em qualquer refeição que faça no dia, tem que começar pela proteína. Porque é muito fácil não atingir a quantidade de proteínas que você precisa no dia. Então, se você começa o seu prato comendo ali o arroz, o feijão, a salada, você, a hora que chega para comer a proteína, você já não tem fome mais. Porque ele aumenta esse nível de saciedade. Geralmente a pessoa já está com enjoo, já está passando mal, já está com vontade de vomitar, porque essa medicação tem esses efeitos colaterais normalmente, tá? Então, sempre você vai começar comendo a proteína. E se não der para comer o restante, porque está com enjoo, não tem problema, mas você já consumiu um alimento que constrói os músculos. Então, a ordem da alimentação para quem usa o Ozempic é: primeiro proteína, segundo gorduras, terceiro fibras e carboidratos. Combinado? Terceira orientação importante, prática para a dieta de quem usa o Ozempic. Para evitar esses enjoos, esse empachamento, que pode te dar hipoglicemia, né? Você pode sentir sensação de desânimo, vontade de deitar, aquela fraqueza. Por quê? Ele te dá hipoglicemia, principalmente quando você está com muita obesidade ou resistência insulínica. Você vai acrescentar 1 xícara de chá de camomila com hortelã e gengibre. Então, você vai ferver 100 ml de água, com camomila, pode ser o sachêzinho de chá industrializado, folhinhas de hortelã e um pedacinho de gengibre. Ferve bem e você vai tomar essa xícara de chá digestivo 30 minutos após as suas refeições. Então, 100 ml desse chá digestivo, 30 minutos após as refeições, vai ajudar a melhorar o teu trânsito intestinal, combinado? Número 4 é o seguinte: se você faz uso com prescrição médica do Ozempic, não troque refeição por lanche. O arroz, o feijão, os ovos, a carne não pode faltar pelo menos uma vez ao dia. E sempre comer até saciar. Não force volumes, porque a medicação, ela causa o efeito dela. Você está usando essa medicação para você não ter fome. E ela causa empachamento, por quê? É o empachamento que você está buscando, né? Porque estando empachado, com sensação de enjoo, sensação de inapetência, você não vai comer, e por isso você emagrece. Mas está aí o grande problema. Se você não comer as coisas certas, você ficar beliscando, por exemplo, uma bolachinha, tomando alimentos como sorvetes ou açúcar líquido, que ele vai descer bem, mas ele vai te engordar.
e isso pode estar acontecendo com você. Então, não force volumes, mas todas as vezes que você for comer, você pensa na qualidade do que você está comendo e evita sempre o carboidrato refinado. A farinha branca, o açúcar branco não podem estar presentes. Então, a alimentação tem que ser 100% comida de verdade, né? Com uma base bem feita, mas não precisa forçar volumes. Não precisa também comer de 3 em 3 horas. Você pode comer quando der um estímulo de fome. Normalmente, a pessoa que usa o Ozempic, ela tem tanto enjoo que ela prefere alimentos gelados. Alimentos gelados tira muita vontade, reduz o enjoo, né? E o que eu oriento? Congelar morango, congelar mirtilos, congelar framboesa, congelar pedacinhos de abacaxi, que são frutas altamente nutritivas e que às vezes você não está com vontade de comer um lanche da tarde, por exemplo, mas você pega ali um pouco de mirtilos congelado e consome, ele vai te cair bem por ser geladinho, tá? Outra opção seria uma vitamina. Uma vitamina você ia liquidificar o leite bem gelado, com um abacate, com morango, ou mesmo com uma banana, mamão, que são frutas nutritivas. Você pode usar o leite de coco ou o leite integral, e é bem gelado. E pode sim, por exemplo, substituir um jantar ou um lanche da tarde com essa vitamina, tá bom? Em casos de dias que você está muito enjoado e não está conseguindo alimentar-se. Outro ponto fundamental para quem usa Ozempic é fazer a última refeição mais cedo. Você precisa dar o descanso para o seu organismo, para o seu metabolismo, para o seu estômago, para a sua máquina produzir principalmente o GH, que tem um pico ali por volta das 3 da manhã, e esse pico vai ajudar muito no emagrecimento também. Lembrando que esse pico de hormônio natural. Então, o seu jantar tem que ser de 2 até 4 horas antes de deitar. E no jantar, os melhores alimentos são um frango desfiado, um peixe. O frango e o peixe são proteínas de fácil digestibilidade. Então, são as melhores proteínas para usar durante, por exemplo, os efeitos colaterais da medicação. Outra opção de jantar poderosa é o inhame, a beterraba e a couve. O inhame você pode fazer um creme de inhame com frango desfiado. A beterraba você pode comer umas 2 colheres dela ali ralada, crua mesmo. E essa couve você pode fazer refogada, você pode colocar dentro de uma sopinha. O jantar, opções como omelete de queijo, creme de abóbora, creme de inhame com frango desfiado, caldo de feijão com bacon e couve, ou uma carne moída, mesmo a carne vermelha, mas mais moída, com palmito, molho natural de tomate, seriam excelentes opções. Por quê? São opções as sopas e os cremes que têm raízes, que são o inhame, a mandioca, eles vão te dar mais energia, e você adicionou ali, por exemplo, uma couve, que já é a fibra, e adicionou um frango ou uma carne moída, que são as proteínas, ou um ovo cozido. A sopa cai muito bem no jantar para quem usa o Ozempic. Ou sopas, cremes, ou no caso do calor, as vitaminas também, tá certo? O número de refeição e o horário não importa. Você não tem que comer de 3 em 3 horas e você também não tem que fazer jejuns de 24 horas. Você precisa se alimentar quando der o estímulo de fome, mas quando for comer, a qualidade importa. Cuidado com ficar beliscando o tempo inteiro. O hábito alimentar que você construir durante o uso da medicação será o hábito alimentar que você vai usar depois que vai fazer o desmame da medicação. Porque chega uma hora que o médico tem que tirar a medicação. E se você já estiver adaptada com uma alimentação mais saudável, com mais qualidade, com baixo índice glicêmico, você não vai ter a recuperação do peso, tá certo? O que não pode faltar na alimentação de quem usa Ozempic? Fontes de ferro e fontes de vitamina B12. Então, o feijão, a carne vermelha, que é melhor no almoço, porque ela é de mais difícil digestão, a beterraba, os vegetais verde escuro. E as fontes de proteína, os ovos, os queijos e as carnes. Sempre a carne bovina é melhor no almoço, a carne de frango e peixe melhor no jantar, porque ela é de mais fácil digestão. Alimentos que contenham beta-caroteno são fundamentais também, porque para a pessoa que utiliza o Ozempic desenvolver uma desnutrição, é muito rápido, porque como ela sente o tempo inteiro empachada, enjoada, sem nenhum apetite,
Ela olha na comida, dá até pavor. O que acontece? Ela para de comer. Ela parando de comer, como que a máquina dela vai ficar nutrida? Você não tem nutrientes, você precisa de consumir. Claro que vai começar a queimar a gordura do seu próprio corpo, mas você precisa, por exemplo, de beta-caroteno, que vem ali da abóbora, uma laranja com bagaço, a cenoura, os alimentos laranjas e amarelos. E o que nutre? Se eu uso Ozempic, eu devo evitar. Evite sucos de fruta, principalmente suco de laranja, suco de uva, que tem alto índice glicêmico. Evite também as farinhas brancas e o açúcar. O café consuma mais no período da manhã, para que você não fique acelerado à noite. Aproveite o uso da medicação para incluir bons hábitos na sua vida, porque se você acostuma com esses bons hábitos, depois você leva eles para a vida, tá certo? Lembrando que é fundamental, sempre que for comer uma fonte de doce ou açúcar, depois das refeições. Seguindo esse passo a passo, você terá um tratamento com a medicação Ozempic associada a uma alimentação que vai nutrir o seu corpo, com baixo índice glicêmico, reduz os efeitos colaterais da medicação, que os efeitos de enjoo, empachamento, constipação é muito comum no uso do Ozempic. Então, você precisa incluir muita água, alimentos como mamão, a ameixa, a couve não podem faltar para melhorar o seu trânsito intestinal. E lembrar de movimentar o corpo, pelo menos 3 vezes por semana, para que você tenha efeitos positivos. Não tem milagre. Se você tiver uma prescrição médica da medicação moderna, Ozempic, que tem sim um grande resultado para pessoas com obesidade, com comorbidades e diabetes tipo 2, ela precisa ser associada a uma mudança de estilo de vida, a uma alimentação adequada. Você precisa associar com um acompanhamento nutricional. E cuidado com dicas, tá? Elas te levam ao fracasso. Você vai ficar como fracassado, jogar o seu dinheiro fora, porque ele não resolve sozinho. Existem milhares de pessoas aí falando: eu comprei, eu usei, eu não vi resultado. Por quê? Porque não foi prescrito pelo médico, não foi bem indicado e não foi feito um tratamento em conjunto com o nutricionista. Qualquer atitude que você vá tomar para a sua saúde, procure orientação médica. E a dieta, ela tem que associar ao tratamento. Senão, você recupera o seu peso, se frustra e fica com a condenação da obesidade. Eu espero ter te ajudado a entender se esse caminho é para você ou não. E se você escolher esse caminho junto com o seu médico, use o acompanhamento nutricional. Um nutricionista para cuidar do seu tratamento, para que você tenha sucesso. Combinado?